Olá, vamos a mais um vídeo. Este vídeo terá o título Professor, dois pontos, conhecimento, doutrinação e ensino. Eu vou falar sobre estes temas porque são temas muito interessantes. Muito. Nós todos sabemos que a nossa sociedade, não apenas a sociedade brasileira, como a mundial, de uma certa forma, não valoriza o professor. Né? Todos sabem disso. É a profissão que deveria ser a mais valorizada e é a menos valorizada. Todos precisam de professor, né? Porque o professor ensina e todos têm que aprender. Apesar que existem pessoas que não querem aprender nada, né? Mas quem quer aprender precisa de um professor. Vamos começar, né? Como sempre eu faço, e facilita até para mim, né? Na hora de desenvolver o assunto. Vamos começar por conhecimento. Conhecimento, até hoje, eu reflito muito sobre isso. Eu afirmo que a nossa sociedade não é a sociedade do conhecimento, como alguns já disseram. É mais justo sociedade da informação, como também já disseram. Porque informação há muitas, há muita informação. Em bibliotecas, no Google, né, na Wikipédia. Informação tem muita informação, muita. A informática, por exemplo, e qualquer área, né, tem muita informação. Mas não, eu julgo, eu afirmo que nós não temos conhecimento com base na sociedade que nós temos, na desigualdade social que nós temos e por aí vai. Não é à toa que eu sempre me identifiquei com o filósofo grego Sócrates. Já faz anos que eu me identifico com ele. Eu leio sobre ele, eu assisto vídeos no YouTube sobre ele, né? E a história de Sócrates é muito interessante. Bom, então eu tenho um trecho da vida dele que tem a ver com o que eu vou falar. Em certo momento, uma pessoa foi perguntar ao oráculo de Delfos qual era o homem mais sábio da Grécia. E o oráculo, para a surpresa de todos, inclusive de Sócrates, o oráculo respondeu que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Ele próprio não concordou com isso. Então ele saiu, né, pediu dinheiro para o seu pai emprestado e foi encontrar professores, pessoas que ele considerava muito mais sábias que ele. Mas ele chegou à conclusão, quando conversou com mais de um professor, ele chegou à conclusão de que aqueles professores apenas repetiam informações que eles tinham adquirido com outros professores e que certamente também tinham a quem atribuía o mesmo, tinha acontecido a mesma coisa, né? Tinha ocorrido o mesmo processo. Então Sócrates, ele questionou muita coisa, porque ele achava que essas pessoas eram sábias.
Mas ele percebeu que essas pessoas, elas não tinham um conhecimento próprio, uma opinião própria. Elas simplesmente repetiam o que alguém havia dito para elas, o que alguém havia ensinado para elas. E Sócrates, a mãe de Sócrates, era parteira. E ele percebeu uma relação entre a profissão da mãe dele e o conhecimento, o ensino, né? O método que ele achava correto e que eu também acho, que eu concordo, que é fazermos o parto das ideias, né? Isto que é muito interessante na educação, na filosofia, né? É claro que ideias surgem de outras ideias. Eu concordo com a opinião de que nós temos que estudar ideias anteriores para ter outras ideias. Eu concordo com isso. Mas nunca concordei e não concordo com o fato de apenas reproduzirmos aquilo que já foi ensinado, né? E a nossa sociedade ainda faz isso, né? Muitos professores, inclusive professores que estudaram bastante, muitos doutores, inclusive, apenas repetem aquilo que lhes foi ensinado. É claro, não são todos. Há intelectuais, né, admiráveis. Por exemplo, eu recentemente não conhecia muito. Eu vi até falando, Leonardo Boff falando, né? Vi outro, que eu não me lembro o nome agora, Noam Chomsky, né? São intelectuais admiráveis. Mas quantos há como eles? Pouquíssimos, né? Eu sempre repito, já falei em vários vídeos, eu não me conformo, acho um absurdo pessoas terem votado no Bolsonaro. E ainda há pessoas que vão votar nele, né? E pessoas, por isso que eu acho absurdo, pessoas que se dizem cristãs. Um cristão, mas eu sei que são pessoas que não estudam, nunca estudaram nem o cristianismo, nem o espiritismo. Eu sou espírita, o espiritismo é uma doutrina cristã. Não, eu sei que essas pessoas não estudavam, né, porque religião não é tão fácil como muitos acham, né? Há pessoas que criticam, mas eu tenho certeza que nunca estudaram. Então o cristianismo é profundo, o espiritismo é profundo, essas pessoas nunca estudaram, não conhecem, e eu tenho certeza de que elas não entendem de política. Uma, porque eu conheço essas pessoas, e outra, o simples fato de votar num candidato como Bolsonaro mostra que as pessoas não têm conhecimento. Então, se reproduz ainda a situação vivida por Sócrates. É interessante, a nossa sociedade ela progrediu, se desenvolveu em muitos aspectos, mas no aspecto do conhecimento ainda não progrediu muita coisa. Claro, deve, com certeza eu diria assim, ela está mais próxima do que antes, porque muita informação se teve de lá para cá, né? Mas o conhecimento ainda. Então a frase conhece-te a ti mesmo, né, que alguns atribuem a Sócrates, mas eu também acredito que não seja dele, porque essa era uma frase que estava escrita no Templo de Delfos, né? Então eu imagino que alguns ou muitos já tenham dito essa frase antes de Sócrates. E estava no templo, quer dizer, não é original dele, mas é uma frase muito profunda. Bom, outra coisa que eu gostaria de dizer neste vídeo
é o conceito de doutrinação. Então, o vídeo, né? Professor, conhecimento, doutrinação, ensino. Tem gente que faz a diferença entre doutrinação e ensino. Eu não vejo importância nisso. Até porque, eu vou fazer alguns raciocínios aqui. Primeiro, a noção nossa hoje de doutrinação é uma. Quando a palavra surgiu, por exemplo, a noção de doutrinação de um romano era outra, né? Eu fiz letras e quem, por exemplo, um sociólogo, nós sabemos que cada povo pensa de um jeito, cada povo tem uma cultura, cada povo resolve o problema de um jeito. O que é certo para um não é certo para outro. E doutrinação, doutrinar, se procurarmos em vários dicionários, nós vamos ver definições diferentes. Há dicionários que atribuem uma definição, digamos, negativa, e outros não. Eu não vejo doutrinar como algo negativo. Até porque, se eu não quero aceitar determinado ensinamento, eu não aceito. Ninguém me obriga a aprender o que eu não quero. E assim é todo mundo. Aí pessoas podem dizer, mas dependendo da dominação do povo, eles vão judiar, vão matar. Isso aí é outra coisa. Quantas e quantas pessoas ao longo da história preferiram apanhar, morrer? Então eu vejo assim, doutrinar é a mesma coisa que ensinar. Eu não vejo diferença, não vejo importância na diferença. Não vejo. Eu vejo importância no fato, isso que eu vou falar agora é importante. Há pessoas na época, como eu sempre critico, inclusive agora há pouco falei do governo Bolsonaro, há bolsonaristas que criticaram o professor, que o professor doutrinava os alunos, né, doutrinava ensinando conceitos de esquerda, de socialismo. A função do professor é doutrinar, no sentido de ensinar doutrinas. Senão, para que existe professor? Quer dizer, se não existisse professor, a pessoa ia continuar na ignorância. E estão na ignorância, porque a maioria das pessoas não sabe a diferença de socialismo, capitalismo, comunismo. Né? E o professor existe para ensinar. Agora, o aluno, já há muito tempo, ele não respeita o professor. Então, se doutrinar fosse tão negativo, os alunos, digamos assim, são vacinados contra isso, já faz tempo. Né? Então, doutrinar, eu não vejo essa diferença entre doutrinar e ensino. As duas maneiras ensinam, e quem quer aceitar o conhecimento aceita, quem não quer não aceita. Sempre foi assim. Então, eu faço esse alerta porque, na realidade, algumas pessoas quiseram denegrir mais ainda o professor, né? Deixar o professor mais desvalorizado ainda. E há necessidade de pessoas que ensinem. Agora, todo mundo tem, eu tenho, e tenho certeza que eu não sou o único, todo mundo tem a capacidade de analisar o conhecimento e ver se ele é bom ou não. Eu já li muitas coisas de autores assim, em áreas diversas que eu não concordei. Né? Quer dizer, eu não concordo. Tem muita gente que fala, esse autor, não sei o que, ele é bom pra caramba. Eu não acho. Então, todos têm a capacidade de julgar e de analisar. Né?
Então, este vídeo eu fiz para isso, para a reflexão de todos. Reflexão sobre conhecimento, que é importante, sobre doutrinação e ensino, que eu não vejo diferença. Não deixem as pessoas pensarem por nós. Aprendamos a pensar. E para isso, nós temos que ler, estudar, conversar com pessoas, assistir cursos, treinamentos, palestras. Eu agradeço mais uma vez. Peço que você curta esse vídeo. Peço que se inscreva no meu canal. Abaixo do vídeo tem o botão. Peço que assista a outros vídeos e peço que acesse os links que eu vou colocar abaixo. Os links relacionados ao que eu falei. E sempre eu estou colocando também os meus contatos. Pode entrar em contato comigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.